Tá chegando a hora da estreia do Fernando Diniz pela Seleção Brasileira e a gente vai ver se o estilo Diniz será implantado na Seleção Brasileira. Vamos saber qual a escalação da Seleção Brasileira e do que esperar dessa seleção. E eu quero saber a sua opinião. Eu sou o Emerich. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta o vídeo e bora lá que temos muita coisa pra gente conversar aqui nesse vídeo. Olha, vai começar as eliminatórias da Copa 2026 com Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira. O que se pode falar do Fernando Diniz? A gente já tem uma matéria pronta, a gente não, né? Os jornalistas, a imprensa, principalmente a mídia chata que gosta de falar mal da Seleção Brasileira. Afinal, já sei como vai ser a manchete do dia seguinte, independente do resultado, falando a respeito do Diniz. Vamos lá. Se a Seleção Brasileira vence, parabéns pro Diniz. Tá muito legal, tá dando certo entre o Fernando Diniz comandar a Seleção Brasileira e o Fluminense. Se o Fernando Diniz perder a partida, a mídia já vai entrar falando: olha, o Fernando Diniz deveria ter se dedicado só à Seleção Brasileira para poder dar treino, porque na verdade é o seguinte: a Seleção Brasileira ganhando ou perdendo, se a Seleção Brasileira ganhar, vamos falar primeiro do perder. Se a Seleção Brasileira perder na estreia do Fernando Diniz, no campo ali vai ter um pouquinho apenas do Fernando Diniz. Porque ele tá começando agora, não vai ter muito tempo para treinamento. Então se ele perder, vai ter pouquinho do Diniz. Agora, se a Seleção Brasileira vence, também vai ter só um pouquinho do Diniz. Isso vai ser uma etapa de cada vez. Lógico que a gente conhecendo o Fernando Diniz, ele mesmo fala que esse método dele, essa metodologia dele, de que ele coloca para os jogadores, a forma que ele gosta que o time joga, não é difícil dos jogadores assimilarem. Então a gente acredita que a Seleção Brasileira, já nesse primeiro jogo, já na estreia da Seleção Brasileira, vai sim ter o estilo do Fernando Diniz, a forma do Fernando Diniz jogar, e é o que a gente espera. Mais uma vez eu falo, já falei em vídeos anteriores. Para mim, Fernando Diniz será o técnico da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo e não tem nada de Carlo Ancelotti. Para mim, o Fernando Diniz sai no final do ano do Fluminense e assume de forma definitiva a Seleção Brasileira. Eu acho que o Carlo Ancelotti, tudo bem, a CBF deve ter tentado e tudo, mas eu acho que o Carlo Ancelotti não tenha. Se eu tiver errado, não tem problema, é um baita treinador, mas eu confio no trabalho do Diniz. Não escolheria o Diniz, eu escolheria outro treinador brasileiro. Já falei hoje das opções que nós temos do Brasil, eu escolheria o Renato Gaúcho, que eu acho que tem mais estilo de boleirão. Mas o Fernando Diniz, eu confio no trabalho dele, acho um bom técnico. Ainda não ganhou nada no futebol? Não, mas os outros também antes nunca tinham ganhado. Sempre é a primeira vez. Ele tá fazendo um bom papel, o time do Fluminense está jogando bem na seleção, na Libertadores, e agora a Seleção Brasileira é a oportunidade do Diniz mostrar o seu trabalho como técnico para o mundo inteiro ver o Fernando Diniz. Agora, essa Seleção Brasileira, não vamos esperar, o Fernando Diniz vai mudar completamente, não, gente. A Seleção Brasileira perdeu a Copa do Mundo. Não foi por causa do elenco, que tava tudo errado, não foi por causa de um detalhe. Todo mundo sabe disso, por mais que a gente coloque a culpa em um jogador, coloca a culpa no Tite, a gente perdeu a Copa em um detalhe. O Neymar foi criticado na Copa do Mundo, né, que ele não deu o título para o Brasil, mas o Neymar, se o Brasil classifica ali sobre a Croácia, o Neymar ia sair do jogo como herói, porque o Neymar fez aquele gol salvador. Mas aí na bobeira da Seleção Brasileira, de subir todo mundo, o Tite não mandou todo mundo subir, o pessoal subiu, cresceu os olhos lá, sei lá por quê, porque queria fazer gol, mas o Neymar, o Tite foi crucificado por isso, mas bola pra frente, agora é Fernando Diniz, e vamos torcer muito pra Seleção Brasileira, que a gente quer muito esse título. O time da Seleção Brasileira, provável escalação, nós vamos falar um pouquinho sobre, antes de eu falar sobre a escalação, tá? Do Fernando Diniz, que provavelmente vai ser o time reserva, podemos falar sobre alguns jogadores. Antes, gostaria de falar no gol. No gol, nas duas últimas Copas do Mundo, a gente teve o Alisson como goleiro. O Alisson vivia grande fase, tanto na seleção quanto no seu time, no Liverpool. O Alisson é um baita goleiro, pega muito, goleiro de muita altura, um excelente goleiro. Para mim não teria outro goleiro na época das duas últimas Copas do Mundo. Para mim, eu escolheria entre o Alisson e o Ederson, né? Eu escolheria o Alisson porque ele é
Pra mim ele é melhor, só que eu acho que a fase dele passou. Eu acho que ele teve 2 oportunidades em 2 Copas do Mundo. Eu acho que ele não vem desempenhando também no Inter, no Liverpool, o seu melhor papel. Não vem, porque o time também não vive grande fase. Então eu acho que agora é sim, eu acho não, tem que parar de achar, né? Eu tenho certeza, na minha opinião, que o Ederson deve ser o titular, deve ser o camisa 1 da seleção brasileira. Ele tem currículo pra isso, é campeão da Champions, é um grande goleiro, tá com moral, então eu colocaria, se fosse pra escolher lá atrás, realmente eu escolheria o Alisson, mas hoje eu escolho o Ederson. Da seleção brasileira, não é essa que vai chegar na Copa do Mundo. Talvez dos 23 jogadores, talvez 19, 18 no máximo que vão chegar na próxima Copa do Mundo. Tem outros jogadores surgindo, alguns que não podem ser convocados, alguns estão em busca de espaço. Mas o que a gente pode ver e falar é sobre alguns jogadores. Como eu falei do Ederson, merece sim, deve estar no time titular da seleção brasileira. Falando de outros jogadores que talvez mereçam sim um olhar especial, um olhar diferente, talvez a gente possa falar sobre o Caio Henrique, que é o lateral do Mônaco. A gente tem carência de lateral, a gente tem ausência de grandes laterais há muito tempo, desde a época, né, Cafu, Roberto Carlos, né, falando da direita e da esquerda, Cafu, Roberto Carlos, tivemos aí o Daniel Alves, que jogou muita bola, o Maicon também tem uma boa passagem, e a partir daí não tivemos grandes jogadores nas laterais que se firmaram. E o Caio Henrique do Mônaco tá jogando um bom futebol, merece sim essa oportunidade. Tudo bem, tem o Danilo, acho que o Danilo tem que ser o titular, mas o Caio Henrique tá demonstrando um bom futebol no Mônaco e tem sim possibilidade de se manter na seleção brasileira. Outro que a gente não pode deixar de falar é o volante, que hoje é o melhor volante do Brasil, com certeza, é o André, um garoto jovem, novo, que joga demais, tem garra, vontade, determinação, roubada de bola, sai pro jogo, tem um bom passe. O André tem um futuro brilhante na seleção brasileira, ainda não é hora dele ser titular, a gente sabe disso, porém é um jogador que muito difícil de sair das próximas convocações da seleção e tem potencial sim de tomar a vaga de um ou outro ali naquele meio de campo. Outro jogador fantástico que joga demais, tá jogando demais, é o Gabriel Martinelli, tem velocidade, jogou a última Copa, né? Ele é muito bom, tem velocidade. Eu tô na dúvida se ele jogou a Copa do Mundo, acho que sim, mas jogou sim. E ele merece sim ter um olhar diferente. Agora, gente, tem o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus foi convocado aí no finalzinho do segundo tempo, né? Já tava por causa do jogador que machucou no final ali. Machucou não, né? Por causa do Antony, né? Que deu problema lá com a namorada lá. Burrice. Aí o Gabriel Jesus vem. Gabriel Jesus, cara, eu gosto demais do Gabriel Jesus. Ele começou muito bem na seleção brasileira. Gosto dele. Fez um bom futebol, mas na Copa do Mundo o cara não faz gol. E centroavante tem que fazer gol. Centroavante é o cara que bota a bola pra dentro. Centroavante é o cara decisivo que tem que botar a bola pra dentro. Então, ou ele joga pelas beiradas, aproveitando a velocidade que ele tem, entrando no segundo tempo, talvez, não sei. Também um pouco mais centralizado. Mas como 9 centralizado, realmente não dá para o Gabriel ser titular da seleção brasileira. Agora, falar um pouquinho do time do Fernando Diniz. Já vou falar a escalação da seleção brasileira. O Fernando Diniz, gente, concorda comigo ou não? O Fernando Diniz hoje ele treina o melhor time que ele já teve na mão, que é o Fluminense. Tá ele ali na semifinal da Libertadores, é um grande elenco, é um bom time. Então é o melhor momento do Fernando Diniz também na carreira. O Fernando Diniz treinou outros times e tudo, mas sim, são jogadores mais inferiores. Hoje ele tá na mão dele a nata, o filé. Ele tá com os melhores jogadores do mundo ali. Ele pode escolher quem ele quiser que joga do Brasil, obviamente, para jogar na seleção dele. Então, o Fernando Diniz, ele conseguindo implantar o seu jogo, se os jogadores assimilarem, tem tudo para dar muito certo, porque os jogadores são bons, ele pode extrair o melhor de cada jogador. Escalação da seleção brasileira. Bora lá, muito difícil de mudar, viu? Ederson no gol, na lateral direita Danilo, Marquinho, né, sendo o zagueiro ali, deve ser o capitão da seleção brasileira, o Lucas, o Militão não
não vai jogar. Quem joga é o Gabriel Magalhães, zagueiro. Na lateral esquerda, Renan Lodge. Renan Lodge na lateral esquerda. No meio de campo, sempre ele. Joga demais, um dos melhores volantes do mundo. Casimiro, ali o nosso famoso cabeça de área ali na frente da defesa. Bruno Guimarães ao lado dele, um pouco mais à frente. Tem um desarme muito bom, mas sai muito bem pro jogo, finaliza bem, muito bom. Aí tem ali, provavelmente o Neymar não deve jogar tão na frente, o Neymar deve ser ali, ele joga com a 10, mas ele deve jogar na função de 10 mesmo ali no meio de campo. Acredito eu que o Rodrigo jogue numa ponta, o Rafinha na outra e o Richarlison centralizado. O Richarlison também que não vive uma boa fase, mas na seleção brasileira ele se dá bem sim, então é possível que ele seja o nosso 9 mais uma vez, esteja ali o matador lá em Belém nas eliminatórias contra a Bolívia. Então é isso, a seleção brasileira preparada para a estreia do Fernando Diniz. A gente vai na torcida para a seleção, a gente vai na torcida pelo Fernando Diniz, a gente quer sempre que a seleção brasileira vença, a gente quer sempre que a seleção brasileira dê o seu melhor, desempenhe um bom papel, jogue um bom futebol. E eu acho que com o estilo Diniz, com essa alegria de jogar, com a imposição do jogo da seleção brasileira, é muito possível que o torcedor brasileiro possa voltar a amar, possa voltar a ter gosto pela amarelinha, ter gosto de ver a seleção brasileira jogar futebol, porque muitos brasileiros estão perdendo esse gosto de assistir o futebol, mas eu acho que a gente tem tudo para voltar. Quero saber a sua opinião, o que você acha? Você acha que a seleção brasileira, nas mãos do Fernando Diniz, tem tudo para voltar a ser protagonista, a ter um lindo futebol de encher os nossos olhos? Eu sou Emerich, valeu galera e aquele abraço!